Olá, meus amigos e amigas. Esse vídeo será longo. Era algo que trazia na alma e não podia mais calar. Pensamentos que me seguiam a cada dia e que finalmente resolvemos trazer para o canal. Algumas imagens irão chocar e nem sei se o YouTube deixará ele ficar no ar. É um preço que estamos dispostos a pagar, porque não poderia mais calar. Gostaria de deixar por fim uma mensagem. As guerras não resolvem nada, apenas destroem vidas, marcam pessoas e nos tornam menores como seres humanos. No vídeo trazemos a música dos Secos e Molhados, baseada na poesia do poetinha Vinícius de Moraes, e o texto do discurso do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Pensei muito antes de fazer esse vídeo. Era algo que sufocava minha alma e não podia mais calar. As guerras são um tema que nos leva a explorar as profundezas da alma humana, um lugar onde os sentimentos mais intensos se entrelaçam com a quietude que sucede momentos de conflito. É como se, após o estrondo ensurdecedor das batalhas, o mundo se encontrasse em um vazio repleto de significados silenciosos. A solidão invade os corações daqueles que sobrevivem aos campos de batalha, deixando cicatrizes emocionais que ecoam por toda uma vida. Onde antes havia gritos e explosões, agora há apenas o sussurro do vento, uma melodia melancólica que ressoa nos recantos da memória. A solidão não é apenas a ausência física de outros, mas a presença constante da perda, uma sombra persistente que se manifesta nos momentos mais silenciosos. A tristeza, como uma névoa densa, paira sobre os destroços das guerras. Ela se infiltra nos cantos mais obscuros da alma, transformando a paisagem interna em um terreno árido, onde a esperança luta para florescer. A tristeza não é apenas um sentimento passageiro, mas sim uma jornada que se desdobra ao longo do tempo, como um rio silencioso que corre em direção ao desconhecido. A paixão, por sua vez, emerge como uma chama frágil que persiste mesmo nos momentos mais sombrios. É a força que impulsiona os corações a resistirem, a buscarem a luz além do silêncio opressor. A paixão encontra-se muitas vezes camuflada, mas sua presença é vital para a reconstrução da alma. Uma centelha que ilumina os caminhos antes obscurecidos pela sombra da guerra. A saudade dos que não retornam, dos laços quebrados pela brutalidade do conflito. Cada explosão é uma nota na melodia da perda, uma lembrança dolorosa do que já não pode ser recuperado. A saudade transcende as fronteiras, conectando corações dilacerados pelo impacto dos canhões.
E no silêncio que agora toca a minha alma, espero que consigamos descobrir a capacidade humana de transformar a dor em sabedoria, a solidão em conexão, a tristeza em força, a paixão em guia e a saudade em um lembrete de que, apesar de tudo, somos humanos e que a vida continua a pulsar, silenciosa e eterna, apesar de todo o mal que causamos. O silêncio das guerras é uma cacofonia estranha, um paradoxo que ecoa pelas sombras da história. Em meio ao tumulto das batalhas, onde explosões ensurdecedoras e gritos desesperados preenchem o ar, existe um silêncio que corta mais fundo do que qualquer som destrutivo. É o silêncio que acompanha a perda, a devastação e a desolação deixadas para trás pelas guerras. Nesse silêncio, não há vencedores triunfantes proclamando sua glória, nem heróis celebrados por suas bravuras. Em vez disso, há apenas o eco de vidas perdidas, sonhos desfeitos e famílias destroçadas. É um silêncio impregnado de dor, saudade e arrependimento que ressoa nos corações dos sobreviventes e ecoa pelas gerações futuras. É difícil imaginar o silêncio das guerras para aqueles que nunca o experimentaram. Para eles, é apenas um vazio abstrato, distante e desconhecido. Mas para aqueles que viveram através do horror da guerra, o silêncio é uma presença constante, uma lembrança implacável do que foi perdido e do que nunca mais poderá ser recuperado. Nas ruas desertas de cidades outrora vibrantes, onde o eco dos passos solitários é o único som que ecoa, o silêncio das guerras fala volumes sobre a destruição que testemunhou. Ele sussurra histórias de sobrevivência e sacrifício, mas também carrega o peso insuportável da memória. E mesmo quando as armas se calam e os conflitos aparentemente chegam ao fim, o silêncio das guerras persiste. Ele permeia as cicatrizes físicas e emocionais deixadas para trás, assombrando os sobreviventes com seus ecos dolorosos. No entanto, dentro desse silêncio, há também espaço para a reflexão e a esperança, pois é somente na quietude que podemos encontrar a clareza para entender as consequências de nossas ações e a determinação para construir um futuro melhor. É no silêncio das guerras que podemos encontrar a força para perdoar, reconciliar e reconstruir o que foi perdido. Portanto, que possamos aprender a ouvir o silêncio das guerras com compaixão e empatia. Que possamos honrar aqueles que sofreram e sofrem, aqueles que sacrificaram suas vidas em nome de ideais muitas vezes distorcidos. E que possamos trabalhar incansavelmente para transformar esse silêncio em um grito de paz, justiça e reconciliação. O silêncio das guerras é uma paisagem desoladora, onde os ecos dos conflitos passados ressoam como lembranças amargas na alma da humanidade. É um silêncio carregado de significados, um vazio que se estende além do horizonte, penetrando nas entranhas da história e deixando marcas indeléveis na consciência coletiva. Nesse silêncio, há uma melancolia profunda, uma tristeza que paira no ar como uma névoa densa. É como se a própria terra, encharcada com o sangue dos caídos, lamentasse em silêncio a crueldade dos homens. Os campos de batalha, outrora palcos de heroísmo e bravura, agora são sepulturas silenciosas, onde a memória dos que pereceram clama por justiça e paz. Mas o silêncio das guerras vai além do mero vazio acústico. É um silêncio carregado de perguntas não respondidas, de sonhos interrompidos, de futuros roubados. É o silêncio dos que nunca mais retornarão para casa, dos que partiram jovens demais, dos que deixaram para trás famílias destroçadas e corações dilacerados. Nesse silêncio, há também uma sensação de solidão avassaladora. É como se cada sobrevivente fosse uma ilha solitária em um mar de dor e sofrimento, incapaz de se comunicar plenamente com os outros, aprisionado em suas próprias memórias traumáticas. O silêncio das guerras isola, separa, fragmenta as relações humanas, deixando cicatrizes invisíveis que perduram por gerações. Mas talvez o aspecto mais perturbador do silêncio das guerras seja a sua capacidade de obscurecer a verdade. Por trás do véu do silêncio, crimes atrozes são cometidos, atrocidades são esquecidas
e injustiças são perpetuadas. É como se o silêncio fosse um cúmplice silente dos horrores da guerra, encobrindo os pecados da humanidade com um manto de indiferença. No entanto, apesar de toda a sua desolação e desespero, o silêncio das guerras também possui um poder transformador. É no silêncio que podemos encontrar a coragem para confrontar o passado, a sabedoria para aprender com os erros e a determinação para construir um futuro melhor. É no silêncio que podemos ouvir a voz dos que já se foram, honrar sua memória e prometer nunca mais repetir os mesmos erros. Portanto, que possamos aprender a ouvir o silêncio das guerras com humildade e compaixão. Que possamos reconhecer a dor e o sofrimento que ele carrega e trabalhar incansavelmente para transformá-lo em um grito de paz e reconciliação. Pois somente assim poderemos verdadeiramente superar as cicatrizes deixadas pela guerra e construir um mundo onde o silêncio seja sinônimo não de desolação, mas sim de esperança e renovação. Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência é duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas, dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir, que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais, homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas, vocês não são gado, vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações, não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens. E vocês o povo têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês o povo têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder, vamos todos nos unir, vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo essas coisas, brutos têm subido ao poder, mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato, um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir.
Hannah, você pode me ouvir? Onde estiver, olhe para o alto. Para o alto, Hannah. As nuvens estão desaparecendo. O sol está despontando. Estamos saindo da escuridão para a luz. Estamos caminhando para um novo mundo. Um mundo melhor, onde o homem se elevará acima de suas ambições, seus ódios e sua brutalidade. Ninguém ganhou a última guerra, nem ninguém ganhará a próxima.